Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Não fica mais fácil com o tempo, pode ter certeza disso. Quem fala assim, experiente em pregar. Não, tudo mentira. O nervosismo é o mesmo, gelinho na barriga é o mesmo, o temor é o mesmo. E glória a Deus por isso, né? Porque nós estamos submetidos ao Espírito Santo e não a nós mesmos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias ainda de pé no Salmo de número 1. Quem for dizendo, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Aleluia. Irmãos, enquanto os irmãos vão achando, algo que é muito importante na nossa vida é o discernimento. O que é discernimento? O discernimento é a capacidade de compreender as situações, é nós sabermos o que é certo, o que é errado, é nós tomarmos a atitude certa diante de qualquer adversidade que venha até nós. E muitos hoje estão se perdendo pela falta do discernimento. Todos acharam? Amém? Diz assim: bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Amém? Por um instante, curve a sua cabeça, vamos falar mais um momento com Deus. Pai querido, Deus eterno, Pai de amor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor venha calar nessa noite a voz do medo. Que o Senhor venha calar nessa noite a voz do nosso eu. Que o Senhor venha abrir a nossa visão e os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, para nós entendermos, Senhor, para nós discernirmos aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor espera e aquilo que o Senhor quer da sua igreja, Senhor, que somos nós. Deus, em nome de Jesus, faça-se presente neste lugar como até agora o Senhor esteve. Fica conosco, Jesus, e nos ministra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode sentar, irmãos. Vou deixar vocês de castigo de pé, não. O tema dessa mensagem é a verdadeira felicidade. É possível a gente ser feliz de verdade? Num mundo com tantas tribulações, com tantas aflições, com tantas dificuldades que eu e você passamos, com tantas lutas no mundo perverso, no mundo injusto, é possível ser feliz? Responda para si mesmo. Você está sendo feliz? Aqui no Salmo 1, eu tirei 4 lições para nós, que eu vou tentar discorrer rapidamente, que eu achei assim, que são lições sensacionais, que muitas vezes eu lendo esse salmo, eu não havia me atentado para tal coisa. Você pode ser feliz por aquilo que você evita. Feliz é o que tem discernimento.
É aquele que compreende as situações, avalia as coisas com bom senso e clareza. Isso é o que o dicionário diz. Que tem a posição de cristão, que não anda nos caminhos daqueles que não servem a Deus. É isso que diz o versículo 1. Se você se detém, se você se retém da mesa dos escarnecedores, você é feliz pelo que você evita. Quem são os escarnecedores? Eu usei bastante o dicionário para essa mensagem. Os escarnecedores são aqueles zombadores, aqueles que ironizam a Deus, aqueles que desprezam, aqueles que menosprezam. Sabe aqueles que fazem chacota? Ah, você é crente? Cadê seu Deus? Quem nunca, né? Passou por isso. Quem nunca teve a sua fé zombada pelos zombadores? Só que, irmãos, ainda tem muita gente sentado nessas rodas, nas rodas dos escarnecedores, e tem sentado com os inimigos de Deus, com aquelas pessoas que falam contra Deus, e a pessoa está ali como uma paisagem e está tudo bem. Só que o Senhor diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em que roda nós temos sentado? Que redes sociais nós temos sentado? Quais são os escarnecedores que nós temos seguido? Porque tem muito crente que está sentado na roda do escarnecedor virtual. Tem muito crente que está seguindo quem não tem compromisso com Deus. E discretamente a pessoa está sendo influenciada por uma pessoa que não tem compromisso com Deus. E é sutil. É muito sutil. Não é nada descarado. É uma palavrinha aqui, é colocando uma conduta ali, é uma música ali, tá tudo bem aqui. E quando você vê, você está agindo igual às pessoas que não servem a Deus. E aí, se pegar essa pessoa e uma pessoa que não se diz crente, a única diferença é que frequentam lugares diferentes. Não existe diferença nenhuma. E a internet, ela é um perigo. O Senhor ministrou muito isso no meu coração esses dias. A internet tem sido um perigo. Quem que você tem seguido? O que você tem curtido? Tem hora que eu vejo algumas coisas, eu falo, Senhor, não é possível, eu não estou vendo isso. Sabe o que dá a entender? Que a pessoa, ela está curtindo aquilo porque ela gostaria de fazer, mas por causa da igreja, ou porque ela tem nome de cristão, ela não pode fazer. Ou ela acha que ela não pode fazer. Então ela curte. Ela curte a pessoa com biquíni extravagante, mesmo mulheres, viu? Por quê? Ela não pode. Aí ela curte. Porque ela achou bonito, porque ela queria estar no lugar dela. Ela curte aquela música extravagante, aquele cantor extravagante, porque ele gostaria, mas ele não pode estar no lugar dele. Afinal, ele é cristão. Engana-se quem acha que isso não é mesa de escarnecedor. Engana-se que o Senhor não está vendo o que está acontecendo. E a gente pegando, e se a gente começar a absorver essas ideologias, essas coisinhas, daqui, dali, de lá, a gente vai esfriando. A gente vai abandonando aquilo que realmente é importante. Então, quando diz que você pode ser feliz pelo que evita, se você quer ser bem-aventurado, saia dessas rodas. Eu não sei para quem o Senhor está falando nessa noite,
Mas ele está falando, saia dessas rodas. Jovem que está aqui, cuidado. Cuidado com quem é seu influenciador. Cuidado com quem você tem seguido. Que não tem compromisso nenhum com Deus. Ah, mas ele fala palavras bonitas. Você acha que o diabo, ele se apresenta vermelho, chifrudo, rabudo, com tridente na mão? Não. É sutilmente. Quem nunca viu a história da mocinha que se apaixonou por um rapaz lindo e maravilhoso, casou com ele, e depois que casou começou a apanhar todo dia? Alguém já viu essa história na vida real? É desse jeito. É sutil. No namoro é uma bênção. É o melhor homem do mundo. Abre até a porta do carro, né? Cavalheiro, né? Coloca, puxa a cadeira na hora de sentar no restaurante, na lanchonete. Depois que casa, mostra quem é. Por quê? Faltou o discernimento. Nós não podemos nos levar por tudo que nós ouvimos. Nós não podemos nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. Até por pessoas que se dizem de Deus. Ah, eu curto aquela pessoa, mas você conhece a vida daquela pessoa? Você conhece a intimidade dela com Deus? Porque, irmãos, como eu falei para o pastor esses dias, tem muito picareta gospel, tá? Não se escandalizem. Tem muito picareta gospel que está vendendo o nome de Deus para se promover. Cuidado, são lobos. Vigiem. Vigiem. Sai dessa roda de escarnecedor. Tem muita gente boa de Deus? Tem. Mas tem muito picareta gospel. Tem muitos, irmãos. E mais à frente, quando ele diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, qual que é a ordem de Deus para Josué? Medita nos livros dessa lei dia e noite. Meditar, irmãos, não é para fazer isso aqui não, ó. O altar do incenso, o pagamento do resgate, as 3 festas, porque eu tenho um plano anual para cobrir. Esta lei, a consagração, 365 dias, acabei minha leitura bíblica. Não é isso não. Meditar é você pegar, é você ler, é você falar assim, o que o Senhor está querendo trazer para a minha vida? É você gastar tempo com o Senhor. Não apenas de leitura, mas de meditação. Se você não meditar, como que você vai aprender? É que nem escola. Se você não der nem a mínima, só escutar, se depois você não se esmerar, se você não estudar, se você não praticar, como que você vai aprender? Matemática principalmente. Misericórdia. Só a irmã Paola para gostar disso. Gente, não dá. Mas como que você vai saber a vontade de Deus se você não medita dia e noite na palavra de Deus? Você não está correndo a São Silvestre. Não se apegue. Como é que chama daqui de BH? Corrida da Pampulha? É um negócio assim, né? A volta da Pampulha, porque lá em São Paulo é São Silvestre. Você não precisa ler a Bíblia como se fosse dar a volta na Pampulha, não. Não, para quê? Você está correndo para quê? Você tem a vida inteira para ler a Bíblia. Mas leia com diligência. Entenda o que o Senhor está falando para você. Não fique baseado em metas. Eu tenho que ler em 1 ano. Não, você não tem que ler em 1 ano. Você tem que ler a Bíblia. É o seu papel de cristão. Mas você não tem que ler em 1 ano a Bíblia porque é obrigatório. Não. Em lugar nenhum está escrito isso. Mas que você medite na lei do Senhor dia e noite. E aí a gente entra num ponto que você pode ser feliz pelo que você faz. Como que nós vamos conhecer a Deus se nós não soubermos a vontade dEle?
Ah, Sheila, mas eu estou na igreja há muito tempo, eu não perco um culto. Ok, não é suficiente. Não é suficiente. O livro de Oséias diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Você conheceu um pouco hoje, precisa conhecer um pouco amanhã, precisa conhecer um pouco depois de amanhã, e você vai precisar meditar, e você vai precisar orar, e você vai precisar buscar entendimento, e você vai precisar buscar aquilo que o Senhor quer falar para você. Se não for assim, como nós seremos felizes? Não é no estalar de dedo. Opa, aceitei Jesus, estou feliz, pronto, acabou. É um processo. É uma caminhada. É igual um casamento, né? No começo tem as pedreiras, né? É difícil. Cada um veio de uma família. Cada um tem uma criação. Mas com o tempo, com a intimidade, as coisas vão se acertando. As coisas vão se ajeitando. E com Deus é a mesma coisa. No começo pode parecer difícil. Mas à medida que nós nos entregamos, que nós meditamos na palavra dele, ele começa a se revelar a nós. Que você tenha o hábito de ler a Bíblia, amém? Que nós não sejamos aqueles crentes que só abram a Bíblia no dia de culto. A Bíblia está até com as folhas grudadas, porque não abre, né? Não usa. Ou senão é só Salmo 91, que é até amarelo. Parece que o Salmo 91 tem algum poder se você não lê, né? Aí fica lá, e não, a minha casa está protegida, Salmo 91. Não, irmãos, a gente tem 66 livros na Bíblia para nós lermos, para nós meditarmos e para nós praticarmos. Amém? Você também pode ser feliz pelo que você é. No versículo 3, diz assim: ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Sabe o que eu entendo aqui? Processo. Se você estiver plantado em Jesus, você vai dar o fruto na estação certa. Nem antes e nem depois. Porque as suas raízes estão nele. A Bíblia faz várias referências sobre água. Lembra o que ele disse para a mulher samaritana? Se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Em outra passagem diz que se nós crêssemos, do nosso interior fluirão rios de água viva. Então, se a sua raiz ela estiver junto às águas, se você obedecer o seu processo, você vai dar fruto no tempo certo. Não adianta querer comer fruto no tempo errado. Alguém já comeu abacate verde? Eu já, é horrível. Eu amo abacate. Aí a bonita achou que o abacate estava bom. Foi fazer vitamina do abacate. Estava horrível. Não queira ser precoce. Queira estar junto aos rios que saem do trono de Deus. Não é isso que diz lá em Apocalipse? Que é um rio que sai do trono de Deus? Queira estar com as suas raízes nessa água. Porque nessa água tem refrigério. Nessa alma existe o suprimento que você precisa. A irmã aqui da enfermagem, ela pode dizer melhor que eu. Acho que o pastor até mencionou isso esses dias. A pessoa, ela consegue ficar um determinado tempo sem comer, né? Até grande, não é? Mas ela não pode ficar sem água. Então, nós não podemos viver longe dessa água. As nossas raízes, elas não podem estar secas. Senão, a gente vai morrer.
Nós temos que estar com as nossas raízes às margens do rio do Senhor. E obedecer o tempo de processo. Não fuja do seu processo. Não queira dar fruto antes do tempo. Fruta antes do tempo é horrível de comer. Não queira acelerar as coisas. Se detenha aonde você estiver, até que Deus mande você prosseguir. Não tente forçar espaços onde você não cabe. Quem já viu aquele meme não é meme, é uma figura da cabeça de alho com gomo de mexerica no lugar do dente? Até coube, mas não tem nada a ver. Não force lugares que você não cabe. Não queira antecipar o processo. Não queira ser a fruta que amadurece antes do tempo. Não queira. Não seja precipitado. A Bíblia diz que a sua folha não murcha, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que ele faz será bem sucedido. Mas só será bem sucedido se ele for como uma árvore plantada junto às águas. Se ele estiver plantado no meio do deserto, sem água, debaixo de um sol escaldante, ele vai ser viçoso? Ele vai dar fruto? Não. E assim somos nós sem a presença de Deus. A gente fica parecendo maracujá de gaveta. Quem já viu maracujá de gaveta? Todo enrugado. Esquece o maracujá na gaveta para você ver do jeito que ele fica. Aí abre o maracujá, pior ainda, é secura pura. Que nós queiramos ser essa árvore, plantada junto às águas. Não seja teimoso de ficar sentado na roda dos escarnecedores, porque essa conversinha fiada vai te levar para o deserto. Essa conversinha fiada vai te levar para longe de Deus. A roda dos escarnecedores vão te levar para o buraco. Não se sinta juiz no direito de pegar seu irmão e a sua irmã e ficar fritando numa rodinha. Em nome de Jesus, irmãos, sai dessa roda. Eu não estou dizendo que você não tem que amar as pessoas. Nós temos que amar as pessoas sim. Mas se o assunto é a vida do outro, sai fora. Se o assunto é crítica para o outro, sai fora. Jesus disse que com a régua que nós medirmos, nós seremos medidos. E tem muita gente que está medindo com réguas muito severas as pessoas. E depois não sabe por que está na luta. E depois não sabe por que está no deserto. Porque em vez de sair de fininho, igual a música, né? Pega seu banquinho e saia de mansinho. Ele fica lá. Ai, mas é minha amiga. Ore pela sua amiga. Não colabore com a língua venenosa da sua amiga. Ai, mas é minha irmã. Sai daí em nome de Jesus. As más conversações corrompem os bons costumes. E você fica hoje, você fica amanhã, e você fica depois de amanhã, e fica de conversinha fiada no MSN não existe mais, olha que velha. E fica de conversinha fiada no Messenger, e fica de conversinha fiada no WhatsApp, e fica de conversinha fiada no Direct. E quando você vê, você está longe de Deus. Porque você gasta mais tempo com conversinha fiada do que orando, do que buscando a Deus. E como você espera algum favor do Senhor? Se você ficar mais com seus amigos, mais com as conversas tortas,
do que com aquele que te criou. Como? Responda para si mesmo. Qual é a rodinha de escarnecedor que você tem se assentado? Quando não é aquela rodinha que fala assim: ai, você é crente, você é tonto, você é tonta, para com isso, e você está lá. Irmãos, a gente tem que largar de ser bobo. A gente não é obrigado a aceitar isso, não. Tenha discernimento espiritual. O diabo está tirando chacota na sua cara e você está lá em nome de sei lá o quê. Foge dos escarnecedores. Ore por eles, mas não se assente nessa roda que frita pessoas. Não se assente nessa roda que fale mal das pessoas. Não se assente nessa roda que o assunto principal não tem nada a ver com Deus. Foge. Mas foge em disparada. Porque senão você vai entrar num problema. E num problema sério. Porque depois quem fez a fofoca, ó, vai embora e você fica. Não é assim? Só aconteceu comigo. Com ninguém mais aconteceu, né? Acho que é só comigo que aconteceu isso. Que eu era boba, né? Então, nós podemos ser felizes pelo que nós evitamos, nós podemos ser felizes pelo que nós fazemos e nós podemos ser felizes pelo que nós somos. E aí o resultado daqueles que buscam a felicidade sem Deus, no versículo 4 e 5. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nada sai impune, toda ação tem sua reação. É lei de Newton, professora Paola? É lei de Newton, toda ação tem uma reação? Então, toda ação tem uma reação. Tudo que você planta, você colhe. E como o nosso pastor sempre diz aqui, Deus perdoa o pecado, mas não livra da consequência. E tem gente enrolada até hoje, por causa de rodas erradas que se sentaram. Por bobeira, por falta de discernimento. Irmãos, não tenha medo de se posicionar. Eu sou crente, pronto e acabou. Jesus não teve medo, não teve receio, não teve vergonha de morrer na cruz do Calvário por você. E por que você tem vergonha? E por que você não tem vergonha de cantar a música da sofrência, mas tem vergonha de cantar um hino de louvor e adoração a Deus? Você não tem vergonha de usar roupinha da moda, mas tem vergonha de convidar uma pessoa para vir até a igreja conhecer o Jesus que você diz que serve? Tem muita gente que só está esperando um convite nosso. E a gente não convida. Porque nem todo mundo vai falar assim: eu posso ir na igreja com você? Não. A maioria não. 99,9% das pessoas não. Nós somos as cartas de Cristo nessa terra. Só que para nós sermos cartas de Cristo, nós temos que nos posicionarmos como cristãos. Como que a pessoa vai ver Cristo na pessoa que está sentada na rodinha da fofoca? Como que a pessoa vai ver Cristo numa pessoa que está na internet comentando algo nada a ver? Como que a pessoa vai mostrar Cristo curtindo coisas que não tem nada a ver com Deus? Que carta nós estamos sendo? Que carta nós estamos sendo? Abra comigo em 2 Coríntios 3:2.
Amém? Diz assim: nós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Às vezes você é a única Bíblia que uma pessoa vai ler na vida dela. E se você não der testemunho, como que ela vai conhecer a Deus? Se você não for carta de Cristo, se você não for exemplo, se você não agir como uma pessoa de Deus, como as pessoas verão Jesus? Você está zelando do nome de Jesus? Eu estou zelando do nome de Jesus? Ou eu tenho sido vergonha para Jesus? É algo para nós pensarmos, irmãos. Hoje é culto de libertação, não é? A libertação vem pela palavra, não pelo exorcismo. E o Senhor está falando nessa noite que nós somos cartas. E se nós sentarmos na roda dos escarnecedores, e se nós fizermos coisas igual às pessoas mundanas, que diferença existe em nós? Nós não podemos colocar num jugo igual. Nós somos melhores? Não. Você sabe o que é jugo? Alguém sabe o que é jugo? Sabe o que é jugo, irmão? Eu vou ler o que eu li que é jugo, porque eu não sabia. Jugo, instrumento de madeira que une bois, um de cada lado, com a carga que ambos puxam. Um jugo desigual acontece quando um boi fraco e um boi forte puxam a carga. Que nem quando diz sobre casamento, jugo desigual. Por quê? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Um está forte, o outro está fraco. Vai caminhar? Um boi capengando e o outro boi forte? Não. E se caminhar, aquele que é mais forte vai ficar muito cansado, porque o outro é fraco. Então não se ponha em jugo desigual com as pessoas. Nós devemos amá-las, nós devemos pregar para elas. Eu amo evangelismo, eu amo falar com as pessoas, mas não é todo mundo que a gente coloca na mesa. Jesus vivia nas multidões, mas ele não levava as multidões para a mesa. Mesa é lugar de intimidade, que só os íntimos sentam. O pastor ainda falou isso na semana passada. Você não leva qualquer um para sua casa, leva? A pessoa chegou na rua, ô fulano, entra aqui, vamos tomar um café. Você não faz isso. Você não faz. Então nós temos que levar o evangelho, sim, à multidão, nas ruas, nas casas, nas praças. Mas o nosso coração, a nossa convivência, é só para quem é próximo. A sua oração deve ser a seguinte: Deus, me aproxima das pessoas que têm propósito e comunhão contigo. Vocês não têm noção de quantas pessoas vão sumir depois dessa oração. Que nós possamos ser cartas de Cristo. Abre em Filipenses 1:27. A igreja está comigo? A igreja está dormindo? Glória a Deus. Ainda bem. Quando é um pouco mais duro, fica todo mundo caladinho, né? Aí eu falo assim, ai Jesus, eu acho que eu não vou voltar aqui nunca mais, porque hoje eu peguei pesado. Diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que,
Ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma. Na minha Bíblia fala lutando juntos pela fé evangélica, mas aqui na tradução diz juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente perdição, e é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Nós temos que espalhar a salvação, e não nós aderirmos à perdição. O que nós temos visto nos últimos tempos? Apostasia. As pessoas estão voltando para trás. As pessoas estão retrocedendo na fé. Aí você fala para mim assim, mas tá tudo bem. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aí você fala para mim assim, mas não tem nada a ver a amizade, não? Deixa eu andar com a Mari 1 mês. Eu acho que eu vou aprender até a cantar igual ela. A gente pega, irmãos, não é? A gente pega os jeitos da pessoa, os trejeitos da pessoa. Então, nós como cristãos, nós não temos que ser contaminados. Nós temos que contaminar as pessoas, se essa é a palavra certa, com o amor de Deus. Do nosso interior tem que fluir rios de águas vivas. As pessoas têm que ver algo diferente em nós e não ao contrário. Nós temos que nos posicionar como cristãos. A igreja do século 21, ela está muito no oba-oba. Não parece que Jesus está voltando. Né, pastor? Não parece. Parece que está tudo bem. Está tudo bem. Parece que Jesus não vai voltar nunca, ou que a pessoa não vai morrer nunca. Está tudo no oba-oba. Tudo pode. Se eu beber uma bebidinha aqui, está tudo bem, Jesus não vai voltar agora mesmo. Se eu for naquele baile ali, está tudo bem, Jesus não vai voltar agora mesmo. Se eu fizer tal coisa, tudo bem, Jesus não vai voltar. E se voltar? E se a morte chegar? Para onde irá a sua alma? A Bíblia diz que os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele de quem partir o escândalo. É muito sério, irmãos. Hoje é dia de nós nos discernirmos, de nós falarmos assim, opa, eu acho que até aqui eu estou brincando de ser crente. Eu acho que eu estou indo meio pelo caminho dos escarnecedores. Eu acho que eu estou seguindo aquele cantor na rede social que só está propagando traição, bebida, adultério. E eu acho que eu tenho que deixar isso. Irmãos, eu não ia falar isso, mas eu tenho que falar. Como que nós cristãos seguimos essas pessoas que propagam tudo que é contra Jesus? Jesus está pregando a santificação. Jesus está pregando a fidelidade. Jesus está pregando se abster dos pecados. E você está cantando tudo ao contrário do que Jesus está pregando. Acorda, igreja. Vocês já pararam para pensar? Aí às vezes a pessoa fala, o que que tem? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Você está corrompendo os ouvintes. Você está corrompendo quem está vendo. Você está distanciando da presença de Deus. Porque da mesma fonte não pode sair água doce e água amargosa. Tem como? Tem algum biólogo aqui, alguma coisa assim? Trabalha com essas coisas? Não? Químico, sei lá? Pode da mesma fonte sair? Lá em São Paulo tem o rio Tietê. Quem já ouviu falar?
sujo pra caramba. Quando você entra em São Paulo, infelizmente, a primeira coisa que você sente é o cheiro do rio. Porém, na nascente dele, lá em Salesópolis, ele é limpo. Dá para acreditar que aquele rio vem de uma nascente limpa? E o que eu faço uma analogia para a vida do cristão? O que vem de Deus para nossas vidas é limpo. Nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos a exortação. Quem se suja no caminho somos nós. Nós nos sujamos no caminho. Nós achamos que nós podemos fazer igual o filho pródigo. Aí você vai. Aí você fala assim, eu já conheço um fim da história do filho pródigo. Então eu vou lá dar uma experimentada lá fora, aí eu volto. Porque Deus perdoa, né? Eu vou, aí eu volto. Eu vou, aí eu volto. Vai ter uma hora que não vai dar mais para voltar. Irmãos, o tempo está acabando. O tempo está acabando. Muitos têm buscado nas coisas materiais a sua felicidade. E só existe felicidade em Jesus. Só existe felicidade na obediência a Deus. Não deixe que as propostas te tirem do propósito e nem do processo. Porque proposta aparece para todo mundo, até para mim. Que nem sou uma Gisele Bündchen, aparece para mim também. Para todo mundo. Tem propostas para nos tirar do propósito. Que em nome de Jesus, você não aceite essas propostas. Mas como, Sheila, eu não vou aceitar essa proposta? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Se você focar os seus olhos em Jesus e não olhar atrás, tem até um louvor muito antigo que diz assim, somente olhar a ti e não olhar atrás. Os irmãos que é levita aí conhecem? É bem... Eu sou velha mesmo, né? Jesus amado. É bem velho mesmo. Por quê? Se a gente olhar para trás, o nosso coração ele vai se corromper. Porque a gente vai ter a falsa ilusão de que o mundo era bom. Mas como que o mundo era bom se a gente saiu do mundo porque não é bom? Não é isso? Só que o inimigo ele quer cegar. E ele vai cegar como? Colocando pessoas. Porque ele não vai colocar o diabo encarnado na sua frente. E falar, olha, volta para o mundo. Não. Vai ser sutilmente, de onde você menos imagina. E é nessa hora que nós devemos olhar para Jesus. É nessa hora que nós devemos estar cheios e revestidos do Espírito Santo de Deus. Porque se você meditar na palavra de Deus dia e noite, você não será enganado. O pastor pregou domingo, foi muito forte. Quando ele disse que Paulo e os outros apóstolos estavam indo orar e só Paulo discerniu que aquela adivinhadora não era de Deus o que ela dizia. Você está pronto para passar por isso? Para discernir as vozes que não são de Deus? Se você não estiver pronto, eu vou te dar um conselho, se é que eu posso, vindo da parte de Deus. Tenha prazer na lei do Senhor. Medite nela dia e noite. Que a palavra de Deus seja o seu escudo. Que a palavra de Deus seja aquilo que blinda o seu coração. Onde o pecado não pode tocar. Onde a mentira não pode atingir. Onde os maus intencionados não podem te rodear. Se blinde da palavra de Deus.
Deus nos deu a arma. Ela está aqui, gente, aqui, à nossa disposição. Na sua casa, no seu trabalho, na hora do seu almoço, se blinde da armadura de Deus. O velho ditado diz: mente vazia, oficina do diabo. Encha a sua mente da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Busque a face do Senhor. Porque se você fizer isso, você vai ser considerado um bem-aventurado por Deus. E você vai encontrar a verdadeira felicidade, que ninguém pode te tirar. Que as perdas não podem te tirar. Que a falta de dinheiro não pode te tirar. Que a falta de amigos, daqueles falsos amigos que te abandonam, não podem te tirar. No seu coração vai estar a paz que excede todo entendimento. Porque a paz que o Senhor nos dá, através do conhecimento da sua palavra, ninguém nos tira. Ninguém. O ladrão não rouba. A traça não consome. Aquilo que você recebe de Deus é seu. Então, em nome de Jesus, medita nessa palavra. Quer ser feliz? Medita nessa palavra. Quer ser feliz? Busca a face do Senhor. Quer ser feliz? Evita os caminhos errados. Evita as rodas dos escarnecedores. Quer ser feliz? Segura na mão de Deus. Ele não diria que ia ser fácil, mas ele diria que estaria conosco. Ele está conosco. Imagine a nossa vida sem Jesus. Para finalizar, eu gostaria que os irmãos abrissem 1 Pedro 1,15. Irmãos, que as nossas aproximações das pessoas, elas sejam para edificar a vida delas. Para que elas vejam em nós algo diferente. Que elas não achem em nós as mesmas coisas que elas veem nas outras pessoas. Que nós possamos ser carta de Cristo. Amém? Aí aqui fala da santidade. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Lá em Levítico 11, 44, 45. Sede santo, porque o Senhor é santo. Sabe o que significa santo? Separado de Deus. E agora me veio à memória aquela passagem que o povo falou para Moisés. Moisés, vai no nosso lugar, senão nós morreremos. Quem já leu isso? Vocês já leram essa passagem? Quando o povo fala para Moisés que se eles subirem ao monte, eles vão morrer. E realmente, quando nós nos aproximamos de Deus, algo em nós morre. A nossa vontade morre, o nosso eu morre, o desejo por certas companhias morre. Se for para morrer assim, irmãos, queira morrer. Queira morrer para a sua vontade. Queira morrer para o seu eu. Queira morrer para o seu ego. E só assim você será bem-aventurado. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Obrigada, pastor, pastora, mais uma vez pela oportunidade.